Salmo 126. Tenha ele aberto diante de si para acompanhar a mensagem do Senhor. Assim diz: Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Ó Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, o nosso coração. Que o teu Santo Espírito seja aquele que use a minha vida agora para expor a tua palavra, Senhor. E nela possamos aprender, ó Deus, que em todos os tempos nós podemos nos alegrar na tua presença, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. E enche-nos do teu Santo Espírito, cujo fruto é amor, alegria, paz e tantas outras coisas que só de ti procedem, Senhor. Fala ao nosso coração, nós te suplicamos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o verbo alegrar, a exemplo de todos os outros verbos na nossa língua portuguesa, ele é conjugado em relação ao passado, ao presente, ao futuro. Algumas pessoas têm muita dificuldade de se alegrar em relação ao passado, ao que passou, até porque tiveram uma vida muito difícil, lutas muito grandes, e por causa disso ficam presos a essas situações históricas e também têm dificuldade de conjugar o verbo alegrar no presente e às vezes até têm dificuldade de olhar para o futuro e acreditar que vão conseguir viver essa realidade, essa emoção no futuro. O salmo que nós lemos, queridos, ele tem no seu conteúdo a ênfase nas expressões de alegria. O salmo que nós lemos, nos seus apenas 6 versículos, ele vai repetir 5 vezes expressões de alegria, júbilo, riso, alegre. E por 2 vezes ele vai repetir a expressão restauração. Restauração no passado, restauração para o futuro. Esse salmo, queridos, é um marco na história do povo de Deus. Esse salmo é um marco que registra o antes e o depois da restauração. Salmo 126, ele foi escrito muito provavelmente nos mesmos dias em que Esdras, Neemias viveram, nos dias que Ageu, Zacarias profetizaram, que eram justamente os tempos da volta do exílio. O povo de Deus ficou 70 anos cativo da Babilônia. Pelo menos o que sobrou do povo de Deus ao sul, na tribo de Judá, ali onde ficava Jerusalém, e que o Monte Sião, onde estava o templo do Senhor, ficou 70 anos cativo na Babilônia. Cativo porque não levou a sério a palavra de Deus, não priorizou as instruções do Senhor, não foi fiel à aliança que o Senhor propôs que eles vivessem. A gente pode ler sobre isso no segundo livro das Crônicas, 36, livro das Crônicas que também foi escrito no mesmo período desse salmo. Segundo livro das Crônicas, 36, você lê um breve resumo de como o povo de Deus teve a sua alegria sufocada, como o povo de Deus perdeu as suas moradas, o seu templo, a sua igreja, o seu espaço de adorar a Deus, como o povo de Deus experimentou terríveis tristezas.
Segundo livro das Crônicas 36, desde o versículo 11, nós lemos o seguinte: tinha Zedequias tinha a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Versículo 12. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor, rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens na espada. A casa do seu santuário não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Salmo 126 é um divisor de águas entre esse passado terrível, que começou com essa narrativa e durou 70 anos. 70 anos longe de casa, 70 anos sem poder ir no seu templo, na sua igreja, cantar louvores ao seu Deus, 70 anos de alegria sufocada, 70 anos longe da presença de Deus, 70 anos que o Salmo 137 expõe para nós o sentimento. Salmo 137 diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-lhe um dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Esse era o sentimento, esse era o contexto, essa era a sorte que por 70 anos o povo de Deus sofreu em consequência da sua infidelidade a Deus, por consequência dos seus pecados, por consequência da falta de seriedade com Deus. Mas é maravilhoso que esse Deus, que eles agora estão olhando e vendo que passou aquele momento, esse Deus tinha prometido que a tristeza não seria para sempre, que a destruição não seria para sempre, que a angústia não seria para sempre. Mesmo antes de tudo isso acontecer, aquele profeta Jeremias, que o povo desprezava, que o povo zombava, que o povo não queria ouvir, aquele profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 29, versículos 11 a 14, registrou a seguinte palavra:
numa carta enviada aos cativos da Babilônia. Logo que os primeiros israelitas, os primeiros habitantes de Jerusalém e Judá foram escravizados, Deus deu uma palavra para Jeremias. Mandou escrever uma carta para aqueles que estavam no cativeiro. E Jeremias 29, de 11 a 14, nós lemos Deus falando o seguinte com aquele povo que experimentava a falta de sorte, experimentava a tristeza e a angústia. Para aquele povo, Jeremias disse o seguinte, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. O desprezado Jeremias entrega essa mensagem. Olha, vocês vão passar 70 anos cativos, mas Deus tem um plano para vocês. Deus vai mudar a sorte de vocês. Deus não vai deixar vocês esquecidos. E quando a gente lê o Salmo 126, a gente lê essa experiência. 70 anos depois, o povo olhando para um passado triste, terrível, doído, e dizendo, quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nossos lábios se encheram de riso, nossa boca se encheu de canto. Entre as nações se dizia, viramos notícia, viramos referência, o povo começou a falar do que estava acontecendo na nossa vida. O povo tem falado muito da tua vida? É demais, né? Às vezes fala que não deve, fala que não acontece. O povo falava do povo de Deus. Eu não acredito que aqueles escravos, depois de 70 anos, estão com as portas das senzalas abertas, estão voltando para a sua cidade, estão reconstruindo suas casas, vão reconstruir o templo do seu Deus. Queridos, por pior que tenha sido o teu passado, por pior que tenha sido o teu ano, por mais que você tenha vivido décadas de pouca sorte ou nenhuma sorte, você pode olhar para trás como aqueles homens e dizer, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Nós hoje também vivemos um marco no tempo e na história. Hoje nós assinamos 2018 depois de Cristo, até terça-feira. A história da humanidade tem um marco, assim como o povo de Deus tem um marco entre antes e depois do Salmo 126, o povo de Deus, mesmo hoje, tem um marco. 2018 depois de Cristo. Mas talvez, mesmo sendo 2018 depois de Cristo, a sua vida ainda não tenha um depois de Cristo. Não sei se você realmente, embora eu esteja olhando aqui para gente que me parece crente, que me parece membro de igreja, mas eu não sei se realmente você já teve um dia que você disse, existe o eu antes de Cristo e o eu depois de Cristo. Você pode olhar para o eu antes de Cristo e lembrar de muitas tristezas, de muitas angústias, de muitas lutas e muitas aflições. Mas você não está mais lá naquele antes. Você está no hoje. Você está no tempo que você diz, hoje a minha vida tem Cristo. Hoje a minha vida tem restauração. Hoje a minha vida tem uma nova sorte. Você pode olhar para o passado e em Cristo Jesus ver que você foi tirado da condenação para a salvação. Da morte eterna para a vida eterna. Você pode olhar que você foi tirado da vergonha das acusações de Satanás para a intercessão de Jesus Cristo à direita do Pai. Você pode olhar, mesmo que hoje você esteja ainda enfermo, frágil, e ver
De quantas lutas Deus já te tirou? De quantas tristezas Deus já te tirou? Por isso, por pior que tenha sido o teu passado, como foi o passado do povo de Deus, narrado nos dias do Salmo 126, você pode olhar para trás e dizer: Deus me restaurou. Deus me restaurou. Eu já experimentei uma mudança. Eu já experimentei o que é sair do desprezo e ser honrado. Eu já experimentei o que é sair da miséria e ser sustentado. Eu já experimentei o que é ser condenado à morte e estar em paz, em segurança, estar curado, estar cuidado por Deus. Você já teve experiências, mesmo que seja no fundo da tua alma, de ser tirado do entulho e ser colocado sobre a rocha, ser tirado de um poço de lama e ser colocado sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Então, como o povo de Deus, você pode dizer: quando Deus me restaurou, a minha boca se encheu de júbilo, os meus lábios se encheram de riso, e o povo começou a falar. Que você seja notícia entre os povos, daquilo que Deus fez na tua vida, da restauração que Deus fez na tua vida, da mudança. Que você seja aquele que foi mudado pela presença do Salvador que restaura. Mas o Salmo 126 também fala de uma alegria presente. Ele não fala apenas de olhar para o passado e, por pior que tenha sido o passado, ter uma experiência de ser tirado daquela situação. Fala de uma alegria presente. Versículo 3, ele diz no presente: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Nós lemos, segundo livro das Crônicas 36. Faltou ler os últimos 2 versículos. Leia comigo de novo. Segundo livro das Crônicas 36. E você vai ter uma noção do que é essas grandes coisas que aqueles leitores primeiros e o autor do próprio Salmo 126 estava experienciando. Segundo livro das Crônicas 36, versículo 22 e 23 diz: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Queridos, eles estavam passando por um momento de mudança de governo. Eles foram escravizados pela Babilônia. Passados 70 anos, o Império Persa escraviza a Babilônia e domina sobre toda a terra. E enquanto eles estavam na expectativa do que aquele novo imperador ímpio, pagão, idólatra faria, Deus move o coração daquele rei para reconhecer que ele estava governando sobre toda a terra por causa do Deus dos céus, e reconhece que o Deus dos céus ordenou que ele, o chefe de toda a terra, autorizasse e promovesse a restauração do templo de Jerusalém, da casa de adoração do povo de Deus. Dá para imaginar? O homem não tinha se convertido ao Deus de Israel. O homem não era um seguidor, ele não era um circuncidado, como pela fé de Abraão, não. Ele não acreditava em nada daquilo que aqueles judeus seguiam. Mas Deus move aquele homem para dar a liberdade, para dar suporte. Eles estavam olhando e falando: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Queridos,
Naquele mesmo tempo, Deus levanta o profeta Ageu que diz, olha, o nosso Deus é o Deus de toda a prata e de todo o ouro, porque o templo de Jerusalém ele era forrado de ouro. Como é que escravos saídos da senzala podiam acreditar em ver a sua igreja? A gente sabe, às vezes para pintar a igreja é um desafio. Imagina colocar filetes de ouro nas paredes, nas colunas. Mas o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, ainda recebe a seguinte profecia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Eles estavam vendo aquilo e falando, não dá para acreditar. Eu não acredito. Eu não acredito. E muitas vezes, queridos, nós como eles, no tempo presente, tem motivos para estar cheio de alegria, motivo para estar sorrindo, motivo para estar cantando. E não obedece a Deus. Obedecer. Carta de Paulo aos Filipenses dá uma ordem. Veja comigo. Filipenses 4, versículos 4 a 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Olha o que diz. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse versículo está no imperativo. O imperativo é a forma verbal que o imperador usa. O imperador não dá sugestão, o imperador não faz pedido, o imperador manda. Deus está mandando, seja alegre. Ele manda mais de uma vez você se alegrar. E se você não se alegra, você está desobedecendo essa ordem, mas ele dá fundamentos para que você cumpra essa ordem. Veja só. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Primeira pista de por que a gente às vezes não consegue se alegrar no presente. Falta de moderação. Muitas pessoas não conseguem ser alegres com o que têm. E Deus manda você ser alegre com o que Ele te deu. Você seja contente. Você tenha contentamento. Muitas vezes você não consegue se alegrar com o que você tem hoje. Porque você está muito ansioso por aquilo que você quer amanhã. Você não consegue ser alegre por aquilo que Deus te deu hoje, porque você fica sofrendo por aquilo que você já não tem mais e está no passado. Seja a vossa moderação a base dessa alegria. O que mais? Olha só, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A maldita ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é medo exagerado de que não vá ter aquilo que você precisa, de que não vá receber aquilo que você está esperando. Ansiedade é antecipação do medo. Quanta gente está terrivelmente ansiosa por esse 2019. Ai, meu Deus, vai mudar o governo. E daí? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou continuar empregado. E daí? Ai, meu Deus, eu não sei se a minha saúde. E daí? Sabe quem é a grande irmã da ansiedade? Aliás, irmão, é o achismo. Eu acho que não vai dar. Eu acho que vai ser ruim. Eu acho que vai faltar. E aí a ansiedade vai ficando cada vez mais grande e gorda. Sabe do quê? Da tua alegria, da tua paz. A ansiedade vai engolindo toda a alegria que é para você viver agora. Mas você não está vivendo por causa da ansiedade. E aí ele diz, coloque diante de Deus os teus medos, as tuas angústias em oração. Para você viver a alegria no presente.
Quem já orou sabe, às vezes você dobra o joelho angustiado e triste. Você termina a oração feliz e alegre, mesmo sem ter visto a resposta da tua oração. Alegria no presente. Versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a vossa mente. É aí que o diabo gosta de trabalhar e você sabe. Mente vazia, oficina do coisa ruim. O que é para estar na sua mente? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Por que você não consegue ficar feliz agora? Porque a tua mente está cheia de medos, de coisas que você nem sabe se vão acontecer. Porque a tua mente está cheia de falatórios, que você está cheio de fake news. Fake news, né? Está saindo agora, vindo para cá, porque no dia da posse do presidente novo vai ter tiroteio, vai ter bomba, vai... Você não sabe nem se você vai estar aqui dia 1º de janeiro. Se Jesus voltar antes, melhor, aleluia, glória a Deus, Bolsonaro não precisa tomar posse. Seja feliz agora. Grandes coisas fez o Senhor hoje por você. Hoje. Você ficou asfixiado hoje por 5 minutos? Não. Não te faltou oxigênio. Glória a Deus. Todo mundo aqui tomou pelo menos um café preto e um pão com manteiga? Ô, pastor, lá em casa teve muito mais que isso. Glória a Deus. Na casa de muita gente não teve. Se alegre por hoje. Você está tranquilo aqui cultuando o teu Deus? Não está com medo que vai entrar um terrorista aqui com uma metralhadora, uma granada, uma bomba? Graças a Deus que você não está na janela 1040, lá no Oriente Médio, né? Tem irmãos nossos hoje cultuando a Deus escondido. Estão mais felizes que você. Alegre-se hoje. Alegre-se agora. Tem muitos motivos. Você está salvo ou você está condenado? Você está no inferno ou você está salvo em Cristo Jesus? Agora, nesse exato momento. Então alegre-se. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estudamos sobre isso no final. Mas o Salmo 126, queridos, além de falar da alegria em relação ao passado, e além de falar da alegria em relação ao presente, ele fala da alegria no futuro. Salmo 126, versículo 4 em diante, ele diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aquela porção do povo de Deus saiu do cativeiro e chegou em Jerusalém. Eles tiveram a alegria de sair da cadeia, de sair do cativeiro. Eles tiveram a alegria de, no caminho, ir cantando louvores a Deus. Quando chegaram lá, eles viram o entulho. Quando chegaram lá, eles viram outros povos que tinham tomado as suas casas e que não os queriam naquele lugar. Quando chegou lá, eles falaram: Senhor, precisamos de mais restauração. Talvez você esteja assim, à beira de 2019, falando: Senhor, esse ano foi muito bom, mas a luta ainda é muito grande. Senhor, esse ano foi bom, mas o estrago que foi feito no passado é enorme. E ele dá aqui exatamente a pista de como você viver essa alegria no futuro. Talvez você esteja vivendo ainda alguns momentos de lágrimas sincero, dizendo: Senhor, eu ainda não consigo sorrir. Eu estou sentindo falta, eu estou com saudades. Eu orei o ano inteiro por uma determinada bênção e eu não vi essa resposta. Não é pecado você ter lágrimas sinceras diante de Deus. Não é pecado.
Pecado é você reclamar de Deus, mas você reclamar com Deus. E como esse povo dizer, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb eram fluxos de água, correntes de água, que surgiam só após o inverno. No verão, chegava a secar. Verdadeiro deserto. Mas aí vinha o inverno. A neve enchia os montes do sul. E aí quando passava o inverno, aquelas geleiras derretiam. E onde era um verdadeiro deserto, fluía água, irrigava e sustentava as lavouras daquele povo. Aquele povo dependia muito de uma economia agrícola. A gente não tem noção do que é isso. Poucos aqui talvez tenham uma experiência agrícola. A gente está acostumado a chegar no mercado, paga R$10, mais 5 minutos, põe no micro-ondas, já está pronto. Eles não. Eles tinham que esperar o tempo de plantar, o tempo da chuva, o tempo de germinar, o tempo de frutificar para poder colher. Então, nesse meio tempo, algumas lágrimas eram derramadas, algumas angústias eram vivenciadas. E se você, ainda mesmo ouvindo essa mensagem sobre alegria sobre o passado, alegria no presente, ainda está com o coração apertado, leia comigo Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Um pouquinho depois de Salmos, aí você vai encontrar o livro de Eclesiastes no capítulo 3. O que diz Eclesiastes 3? Eclesiastes 3 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se aplantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Não dá para ficar alegre 24 horas por dia, 365 dias por semana. Algumas pessoas tentando isso, caem em vícios terríveis. Bebidas, drogas, etc. Não. A questão é, você pode se alegrar em relação a um passado triste. Você deve ter um presente alegre. Mas quando você olha para o futuro e vê que há muito a ser feito, receba e viva os tempos de lágrimas. Mas não apenas chore. O Salmo diz que você pode chorar, mas chorar plantando. Chorar plantando. Por isso que o mesmo Eclesiastes, lá no capítulo 11, no procedimento prudente do sábio, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul e para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem somente observa o vento e nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas.
O Salmo 126 diz: quem sai chorando enquanto semeia. Tem gente que só está chorando e não faz mais nada, por isso vai continuar chorando sem colher nada. Ainda que você esteja chorando, semeie. Está chorando pelo emprego que não tem ou pelo emprego que tem, mas não manda um currículo. Vai continuar chorando, se não for chorar mais em 2019. Está chorando porque não tem uma namorada, não tem uma esposa, mas também não sai de casa nem para vir para a igreja. Vai continuar chorando. Está chorando porque não melhora de vida e tudo, mas não faz um curso, não vai estudar, não corre atrás. Vai continuar chorando. Mas se você chora semeando, você pode esperar. E a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, diz o seguinte. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. Não vos enganeis, e Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente os da família da fé. 2018 ainda não acabou, tem 2 dias ainda para você fazer o bem. Talvez tenha alguém na tua família precisando de uma oração, talvez tenha algum querido teu precisando de uma mensagem de consolo, de ânimo. Semeie. Semeie. Você vai descobrir que tem gente chorando mais do que você. Tem gente sofrendo mais do que você. Os últimos dias do ano, essa última semana de Natal e Ano Novo, os índices de suicídio, eu já disse, sobem. Que as pessoas fazem a retrospectiva e veem que não colheram, que não tiveram a sorte mudada. Então, semeie. Ainda que você esteja chorando, semeie. Porque a Bíblia Sagrada, no capítulo 21 de Apocalipse, diz que vai ter um dia, e esse é o último trecho da Bíblia que eu leio nessa noite. Apocalipse 21 diz que vai ter um dia que aquela casa caída, o templo destruído, vai ser restaurado. E é para esse dia que nós devemos olhar. Nós não devemos olhar apenas para 2019. Nós devemos olhar para esse glorioso e maravilhoso dia. O dia que toda lágrima vai ser enxugada. O dia que toda saudade vai ser satisfeita. Apocalipse 21 diz: vi, novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O Salmo 126 era o marco do antes e depois da restauração. O Apocalipse é o marco do antes e depois da restauração que vem. Essa restauração que a gente deve esperar. Quando a gente pede para Deus, Deus, restaura a nossa sorte. Não pense apenas na sua sorte momentânea, material, sentimental, financeira. Pense principalmente na tua sorte espiritual. Você para sempre unido com Deus. Você jamais afastado de Deus por causa dos seus pecados.
Não importa em que ano isso vai ser. Oxalá seja em 2019. Que Jesus Cristo volte e toda a restauração aconteça. E você possa viver a alegria futura e eterna. Ele está te chamando para viver na presença dele. Viva a alegria presente. Se o teu passado foi triste, ria desse passado porque ele passou. E sigamos em frente na certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força.